Então, muito bem, vamos aí para a nossa lista 2 de questões de química, né? Com questões aqui que já caíram no Enem, primeira aplicação, segunda aplicação, Enem digital, certo? Vamos lá, tá? Começando então, sempre vamos começar com uma questão de química básica, tá? Um assunto que cai muito, tá? Eu chamo também de introdução ao estudo da química, né? Que trata de várias coisas aí, né? Do tipo classificação de substância, ponto de fusão, ponto de ebulição, mudança de estado, né? Aqueles gráficos de mudança de estado, separação de misturas, né? Então, a química básica trata disso aí. O que é um fenômeno químico, um fenômeno físico? As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Ou seja, dentro da panela de pressão, a temperatura de ebulição da água é maior que 100 graus. Normalmente chega ali nos 115, por aí. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após elas iniciarem a saída dos vapores. Tá? Por quê? Porque quando inicia a saída do vapor, quer dizer que a panela de pressão chegou na temperatura máxima e na pressão máxima que ela suporta lá dentro. Então, para ela não explodir, aí sai o excesso de pressão na forma do vapor. Tá certo? Então, o sujeito sabe que ela já atingiu a temperatura máxima. Então, não precisa deixar o fogo lá em cima. Tá? Isso acontece também com panelas comuns, né? Você está fervendo uma aguinha lá para fazer café, né? A água começou a ferver, você pode abaixar o fogo, porque a água não vai acima de 100 graus. Né? Enquanto ela estiver fervendo, ela vai ficar em 100 graus. Então, vale para a panela de pressão, mas vale para a panela que não é de pressão também. Tá? A partir do momento que atingiu a ebulição, você pode abaixar o fogo, tá? Que a ebulição se mantém, aquela temperatura se mantém. Tá? E você vai ter uma vantagem. Né? Então, ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o quê? O aumento da pressão interna e o risco da explosão. Não. O que evita o aumento da pressão interna e o risco de explosão é quando o vapor começa a sair por aquela válvula. Então, ali ele está escapando o vapor e está mantendo a pressão interna constante. Evita-se a dilatação da panela. Não, a panela já dilatou o que tinha que dilatar. Tá? E a tampa também. Então, ela não vai desconectar da tampa. Né? Os dois metais vão dilatar juntos, eles são o mesmo material, tem o mesmo coeficiente de dilatação. Tá? Então, isso aí é uma perguntinha meio de física misturada no meio. Perda da qualidade nutritiva do alimento. Não, certo? Então, se já atingiu a fervura, o que tinha que modificar no alimento já modificou. Tá? Lembrando a vocês o seguinte, que quando você ferve o alimento, você cozinha o alimento, por exemplo, proteína crua, proteína cozida, são os mesmos aminoácidos. Tá? São os mesmos aminoácidos. Carboidrato cru, carboidrato cozido, lipídio cru, lipídio cozido, não muda nada. A única coisa que pode mudar é que algumas vitaminas podem ser destruídas pelo calor. Né? A vitamina C, por exemplo, é bastante sensível a altas temperaturas. Tá? Mas só isso. Tá? O resto não muda nada, não. Então, não é questão de perda de qualidade nutritiva. Não. Deformação da borracha de vedação. Não, a borracha fica apertadinha ali entre a tampa e a panela, não deforma, não. Consumo de gases necessário. Óbvio. Né? Já atingiu a máxima temperatura possível. Seja panela de pressão, seja panela normal fervendo água. Já atingiu o máximo possível. Não precisa ficar com a chama ali, né, alta. Tá? Você abaixa a chama, você continua em ebulição, gastando menos gás. Então, é uma medida de economia. Tá? Uma medida de economia. Certo? Simples, né? Quer dizer, é aquela coisa assim, né? Pô, dona de casa sabia, eu não sabia. Ah, pois é. Tá? É a ciência que tem, né? Até na cozinha, né? Ciência tem uma, nas cozinhas tem uma ciência danada. Tá? Bom, a questão de atomística, Enem 2020, prova digital. Tá? No final do século XIX, então estamos falando de 1890 alguma coisa, 1890 alguma coisa, muitos cientistas estavam interessados em intrigantes fenômenos observados
nas ampolas de raios catódicos, que são tubos sob vácuo em que se ligam duas placas a uma fonte de alta tensão. Os raios catódicos passam através de um orifício no ânodo, continuam o percurso até a outra extremidade do tubo, onde são detectados pela fluorescência produzida ao chocarem-se com revestimento especial, como pode ser observado na figura. Medições da razão entre carga e massa dos constituintes dos raios catódicos mostraram que a sua identidade independe do material do cátodo ou do gás dentro das ampolas. Quer dizer, a razão entre a carga e a massa. Pega a carga do raio catódico, divide pela massa, dá sempre a mesma coisa. Não depende do material, não depende do gás, não depende nada disso. Tá? Então, olha aqui, ó, você tem uma fonte de alta tensão, você tem uma placa negativa, uma placa positiva. Tá? O raio catódico sai da placa negativa, vem na direção da placa positiva. Só que ele vem com tanta velocidade que ele passa direto, segue aqui na frente. Na hora que chegou aqui na frente, você tem uma placa negativa em cima, uma placa positiva embaixo. Ele é atraído para a placa positiva. Bate aqui e aqui vai dar uma fluorescência. E aqui vai dar uma fluorescência. Então, essa partícula, esse raio catódico, é uma partícula que saiu do polo negativo, foi atraída pela placa positiva e trombou aqui embaixo. Ora, essa radiação invisível, a gente não enxerga ela, só enxerga onde ela bate, né? Por causa da fluorescência. É constituída por cátions? Não. Prótons? Não. Partículas alfa? Não. Porque essas aí são todas positivas. Todas elas são positivas. E elas não poderiam ser atraídas pela placa positiva. Elas não poderiam ser atraídas pela placa positiva. Então, sobrou ânion e elétron. Agora, a razão entre a carga e a massa dos constituintes mostra que sua identidade independe do material do cátodo ou do gás dentro das ampolas. Então, o que quer dizer isso? Que a razão entre a carga e a massa não depende de materiais aí, tá? Porque dependendo do material que eu usar, eu poderia gerar um ânion de massa 10, de carga mais 1, de massa 20, de carga mais 3. Então, quando eu falo em ânions, existem várias massas, várias cargas. Só que a medição mostrou que a carga e a massa, a razão entre a carga e a massa, independe do material. Onde que a razão entre a carga e a massa independe do material? No elétron. Ah, por que o elétron? Porque ele é negativo, gente. Ele está sendo atraído pela placa positiva. Entendeu? No próton também a relação carga-massa não varia, certo? Mas no caso aqui é o elétron. Tá? Porque o elétron, independente do material que você usar, no cátodo, no anodo, do gás aqui dentro, seja lá o que for, o elétron é sempre o mesmo. A relação carga-massa dele é constante. Tá? Então, isso é o experimento de Thomson, né? Final do século XIX. Tá? Esse experimento, certo? Os raios catódicos, é o experimento da descoberta dos elétrons. Tá? Modelo atômico de Thomson. Tá? Thomson, do jeito que você quiser. Tá certo? Modelo atômico de Thomson. Tá? Então, se você lembrasse, né, que em 1897 foi a descoberta do elétron, aí também é muito, né? Guardar data é foda. Certo? Você também chegaria na resposta. Tá? Questão boa, Enem digital, certo? Radioatividade. Radioatividade cai bastante, viu, gente? Cai bastante. Quase todo ano tem uma questão de radioatividade. Já teve ano de ter duas. Tá? Radioatividade cai bastante. Não bobeia com radioatividade, não. Então, Enem 2020, primeira aplicação. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos,
Coreia do Norte. Coreia do Norte, com suas bombas atômicas lá. Tem trazido preocupações em várias partes do planeta e estimular discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Oh, Ramon, mas na Ucrânia também, né? Pois é, só que essa prova é 2020. Né? Essa prova é 2020. O conflito da Ucrânia é agora desse ano, né? É recente. Tá certo? Então, 2020, o problema que tinha com arma nuclear era a Coreia do Norte. Agora nós já temos a Rússia e Ucrânia também falando em bomba atômica e não sei o que lá mais, tá certo? Então, estimular discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Certo? Qual o processo envolvido na detonação dessa bomba? Qual o processo envolvido na detonação dessa bomba? Bomba atômica, tá? Fissão. O processo é a fissão, quebra, né? Fissão nuclear do urânio ou do plutônio. Fissão nuclear. Tá? Ah, mas tem uma bomba que é fusão nuclear. Tem. Só que ela não chama bomba atômica. Ela chama bomba de hidrogênio. Tá? Bomba H. Bomba atômica é bomba A. Tá? É bomba A. Então, a bomba de hidrogênio, bomba H, essa é fusão nuclear. Essa é fusão, né? Vou colocar aqui, ó, de núcleos de deutério ou trítio, né? Lembrando que deutério e trítio são isótopos do hidrogênio, né? São isótopos do hidrogênio. Então, o processo envolvido na detonação é a fissão nuclear do urânio. Tá? Agora, essa fissão nuclear do urânio é o seguinte: você tem lá o núcleo do urânio, um nêutron vem e tromba com o núcleo do urânio, quebrando o núcleo do urânio em dois. Né? Um nêutron que faz isso. Então, é a fissão nuclear do urânio provocada por nêutrons. Já caiu isso várias vezes no Enem. Tá? Não é fusão nuclear do hidrogênio. E a fusão nuclear não tem nada a ver com prótons. Não é desintegração nuclear do plutônio. Não é associação em cadeia de chumbo. Não é decaimento radioativo do carbono. Não é nada disso. Tá? Decaimento radioativo de carbono é aquele negócio de carbono 14, medição de idade de materiais, etc. Tá? Fissão nuclear do urânio, provocada por nêutrons. Tá? Tranquila. Eu sempre, quando eu dou aula desse assunto, eu chamo atenção para isso. Tá? Fissão nuclear. Tem duas grandes aplicações da fissão nuclear. Tá? Funcionamento de usina nuclear e bomba A. Agora, fusão nuclear, tá? É o que acontece no centro das estrelas, como o Sol, tá? Algumas não, mas como o Sol, lá você tem fusão nuclear, né? Que gera enorme energia lá que a estrela lança no universo, né? E a bomba H, tá? E a bomba H, certo? Não existem reatores nucleares de fusão. De produção de energia, não. Tá? Não existe. Os reatores nucleares são de fissão. Tá? Tabela periódica, funções inorgânicas, Enem 2020, digital. Na verdade, é uma questão de funções inorgânicas. Tá? É uma questão de funções inorgânicas, que não é tabela periódica. Tá? E quando eu falo que é função inorgânica, eu já dou a resposta da questão. Né? Já dou a resposta da questão. A composição de um dos refrigerantes mais ácidos mundialmente consumido
é mantido em segredo pelos seus produtores? Coca-Cola, né? Coca-Cola, tá? Gente, mentira, tá? Mentira, isso é mito, tá? Se você pega uma Coca-Cola, você dá para um laboratório bom aí, ó, ele te fala tudinho que tem na Coca-Cola. Ele fala tudinho que tem na Coca-Cola. Não existe esse negócio de segredo da composição do refrigerante. Você pode ter segredo na forma de misturar as coisas, tá? Você pode ter segredos do processo de produção do refrigerante. Mas o que tem dentro do refrigerante não é segredo, não. E se fosse segredo, não era liberado para consumo. Tá? Como é que uma agência aí reguladora de alimento, né, vai liberar uma coisa que você não sabe o que tem lá dentro? Tá? Claro que a gente sabe o que tem lá dentro. Tá? Isso é mito. Tá? Isso é conversa fiada. Tá? O método de produção, tudo bem, pode ser mantido em segredo. Tá? Mas a composição, cara, não tem jeito não. Você faz a análise, você vê o que tem lá. Tá? Então, existe uma grande especulação em torno da fórmula dessa bebida, a qual envolve algumas das seguintes substâncias. Aí já sabe até a substância. Né? Então, tem essa substância, tem essa substância, tem essa substância, tem essa substância, tem essa substância. A substância presente nesse refrigerante, responsável pelo seu acentuado caráter ácido, é. Então, peraí. Está cheio de moléculas orgânicas, né? Está cheio de moléculas orgânicas aí. Então, presta atenção. Ácidos orgânicos. Tá? Você tem o ácido carboxílico, que é mais forte, tá, do que o fenol, que é mais forte que o álcool. Esses são os principais ácidos orgânicos. Esses são os principais ácidos orgânicos. Tá? Agora, tem um detalhe. Tá? Apesar, né, apesar do ácido carboxílico ser mais forte que o fenol, ser mais forte que o álcool, tá? Em geral, são todos fracos. Tá? De uma maneira geral. Então, é aquele negócio assim, o ácido carboxílico é o mais forte. É, mais forte entre os mais fracos. Né? Os mais fortes entre os mais fracos. Tá certo? É aquele negócio do futebol, né? É o campeão da Série B, né? É o campeão da Série B. Tá? É o mais forte entre os mais fracos. Tá certo? Então, o ácido carboxílico está nessa situação. Então, vamos ver. Eu tenho ácido carboxílico aqui? Não, eu tenho fenol. Tá certo? Eu tenho um fenolzinho aqui, mas ácido carboxílico eu não tenho, não. Tá? Eu tenho ácido carboxílico aqui? E, caramba, não tem ácido carboxílico, não tem fenol, nem tem álcool. Tá? Aqui eu tenho um tanto de álcool. Aqui eu tenho um tanto de álcool. Certo? Aqui eu tenho álcool. Então, entre os orgânicos, nem ácido carboxílico não tem. Agora, esse carinha aqui é inorgânico. Esse carinha é inorgânico. Qual que é a fórmula dele? H3PO4. Quem é esse carinha? H3PO4. É o querido ácido fosfórico. O ácido fosfórico não é um ácido forte, não. Tá? Mas, em comparação com os ácidos orgânicos, ele é mais forte. Tá? Ele a gente classifica como ácido moderado. Ele não é fraco, fraco também não. Tá? A gente chama ele de ácido moderado. E ele é o principal ácido do refrigerante, o ácido fosfórico. Então, na verdade, gente, essa questão aqui era muito assim, né? Do cara perceber que os ácidos orgânicos são fracos, e aí nem tem ácido carboxílico, né, entre as substâncias orgânicas que estão aí, que seria o mais fortinho entre eles, né? E perceber, saber, né, que o ácido presente nos refrigerantes é o ácido fosfórico, que é o responsável pela acidez do refrigerante mesmo, tá? Ele e o ácido carbônico, né? Só que o ácido carbônico é fraco, né? O ácido carbônico é por causa do CO2, etc. Tá? Mas, então, aí ácido fosfórico, 4. Envolve um pouquinho de conhecimento de química orgânica e de funções inorgânicas, né? Conhecer que o H3PO4 é o ácido fosfórico, tem uma certa força,
né? Ligações químicas, Enem 2020, segunda aplicação, PPL. Um princípio importante na dissolução de solutos é que semelhante dissolve semelhante. Cara, quando eu li isso aqui na prova, eu falei assim, gente, tá? Os caras usaram a frase semelhante dissolve semelhante. Porque até um tempo atrás, tá? Os autores de química, tá? Não gostavam que a gente usasse essa expressão. Semelhante dissolve semelhante. Eles não gostavam, certo? Porque não ficava claro qual é a semelhança. A semelhança é no tipo de interações, né? Interações parecidas. Então, por exemplo, ligação de hidrogênio, ligação de hidrogênio, interação igual. Ligação de hidrogênio de polo permanente, são parecidas. Agora, ligação de hidrogênio de polo induzido, são muito diferentes. Né? De polo induzido é de molécula apolar, ligação de hidrogênio é molécula polar. Tá? Então, nesse sentido, né? Semelhante, só semelhante, no sentido de ter interações com características semelhantes. Né? Bom, isso explica, por exemplo, o açúcar se dissolver em grande quantidade na água. Tá? Por quê? O açúcar, a água é polar, né, gente? A água é polar, né? Você está cansado de saber que a água é polar, né? Ao passo que o óleo não se dissolve. Por que o óleo não se dissolve? Porque ele é apolar. Então, se o açúcar dissolve na água, ele é polar. O açúcar dissolve na água, dissolve. Então, ele é polar. Curiosamente, tá? Essa fórmula aqui em cima é o açúcar. Isso aqui é a glicose em sua forma de cadeia fechada. Isso aqui é o açúcar. Está vendo o tanto de grupo OH? Polaridade. Polaridade. O açúcar é polar. Ele dissolve bem em água. Já essa substância aqui, ó, ela só tem um OHzinho, a maior parte dela é hidrocarboneto, ela é predominantemente apolar, porque hidrocarbonetos são apolares. E óleo está mais para hidrocarboneto. O óleo tem uma estrutura muito parecida com hidrocarboneto, tá? Então, o óleo está mais para apolar, por isso que não dissolve em água. Tá? Agora, é que negócio, né, gente? Coisas do cotidiano também, coisa que você está cansado de saber, né? Açúcar dissolve em água, óleo não, né? Ah, não sabia disso não, pô. Que planeta que você vive, né? Que planeta que você vive. Tá? Então, nós temos aqui água, e esse açúcar aqui, está diferente daquele lá em cima. Por exemplo, porque aquele lá em cima era glicose. Esse aqui é a sacarose. Esse aqui é a sacarose. Você está vendo também o tanto de grupo OH. O tanto de grupo OH. Certo? Então, a água tem OH. A água tem uma polaridade, né? Você sabe. O lado do hidrogênio é positivo, o lado do oxigênio é negativo, né? E onde eu tenho esses grupos OH, acontece isso também. O hidrogênio é positivo, o oxigênio é negativo, tá? E aí eu posso ter forças de atração. Aí eu posso ter forças de atração, positivo de um ou negativo do outro. A dissolução na água do soluto representado ocorre predominantemente, muito importante isso aqui, tá? Porque pode até ocorrer outras interações, mas a que predomina é a formação de quê? Ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. Como é que eu sei que é uma ligação de hidrogênio? Para você ter uma ligação de hidrogênio, você tem que ter isso aqui, ó. Oh, não entendi nada. Calma, tá pronto, não. Para você ter uma ligação de hidrogênio, aliás, vou até dar mais um espaço aqui, tá? Vocês vão entender por quê.
você tem a ligação de hidrogênio, você tem que ter o hidrogênio ligado, ligação covalente, traço contínuo, ligação covalente, num desses três, e força de atração pontilhado num desses três. Tá? Então, olha aqui, ó. A ligação covalente está aqui. Ó. O hidrogênio está aqui, tá vendo? Ele está com a ligação covalente no oxigênio e uma força de atração com outro oxigênio. É que eu não consigo fazer pontilhado aqui. Tá? Vou até fazer aqui. Ó. Fazer aqui para ficar para a posteridade. Tá? Aqui, ó, pontilhado. Força de atração. Tracejado. Né? Força de atração. Tá vendo? Então, o hidrogênio ele tem que estar ligado covalentemente no fluoroxigênio e nitrogênio, por um lado, e com uma força de atração no fluoroxigênio e nitrogênio do outro lado. Isso é que é uma ligação de hidrogênio. Isso é que é uma ligação de hidrogênio. Tá? Ligação de hidrogênio tem que ter isso aqui. Ligação de hidrogênio tem que ter isso aqui. Né? Que a gente brinca, a gente fala, o hidrogênio buzinante, né? O hidrogênio fon, né? Fon de um lado, fon do outro, tá? Ligação covalente e atração. Tá? Então, quando tiver esse tipo de situação, você sabe que é a ligação de hidrogênio. Tá certo? Bom, agora aproveitando esse desenho aqui, o Enem poderia perguntar para você, ó, que tipo de ligação é essa aqui? Ó? Isso aqui é a ligação entre átomos, dentro da molécula de água. Então, essa é a ligação covalente. No caso, ligação covalente polar, né? Que o oxigênio puxa os elétrons para o lado dele, que ele é mais eletronegativo. Entendeu? Poderia perguntar que tipo de ligação é essa aqui, ó. Que tipo de ligação é essa aqui? Aí você teria que lembrar que tem um carbono aqui ligado no carbono de cá. É uma ligação entre carbonos dentro da molécula. Ligação covalente apolar, né? Porque é entre elementos que têm a mesma eletronegatividade, né? Elementos iguais. Carbono ligado em carbono, covalente apolar, tá? Então, deixa eu colocar aqui, para quem for pegar depois estudar, ligação covalente polar, né? E aqui, uma ligação covalente apolar. Vocês poderiam aproveitar o desenho deles e sair perguntando isso também, por que não? Tá? Perguntaram essa aqui, que nem estava desenhado. Perguntaram a interação da água com o açúcar. Era só fazer o tracinho aqui, ó. Nem estava desenhado. Por que não pode perguntar o que já está desenhado? Né? Então, fique esperto com isso aí. Tá? Questão 6, reações químicas. Tá? Aqui eu divido, tá? Nessas aulas nossas, reações químicas de cálculos químicos. Tá? Porque cai as duas coisas. Cai reação química, interpretar a reação química, e cai o cálculo químico, a famosa estequiometria. Tá? Então, reações químicas, coisa mais genérica. Mega espetáculos com queima de grande quantidade de fogos de artifício em festas de final de ano são muito comuns no Brasil. Réveillon, né? Queima de fogos de Copacabana, não sei o que. Tal. Após a queima, grande quantidade de material particulado permanece suspensa no ar. Fumaça, né, gente? Material particulado, fumaça, tá? Então, nessa fumaça tem o quê? Tá? Nessa fumaça tem o quê? Tem fuligem, né? Pó de carvão, da pólvora, tá? E tem restos de elementos lá, né? Da composição das bombas lá que explodem lá no céu, tá? Então, após a queima, grande quantidade de material particulado permanece suspensa no ar. Entre os resíduos, junto com a fuligem, entre os resíduos, encontram-se compostos de sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo. Tá? Uau, que tanto de metal, né? É porque esses metais
de acordo com o aquecimento deles na reação química, tá? Porque eles vão estar misturados com a pólvora, eles vão queimar junto com a pólvora, eles vão aquecer junto com a pólvora, eles vão emitir luz. Isso já caiu no Enem 1000 vezes. É modelo de Bohr. Aquele negócio que você dá energia, o elétron pula para nível mais externo, volta emitindo luz. Então, cada metal desses aí emite uma luz diferente. O sódio, por exemplo, emite no amarelo. Então, fogos de artifício que tem luz amarela é sódio. Luz azul, potássio. Tá? E vai por aí afora, varia. Tá? O cálcio é avermelhado, o estronço, que não está aí, é avermelhado também. Tá? Então, cada um tem sua cor. Além de percloratos e gases, como os dióxidos de nitrogênio e enxofre. Dióxido de nitrogênio e enxofre. Gente, é sempre bom, tá? Dar uma corrida de olho aqui, ó, de onde que o negócio foi tirado, tá? A química da poluição por fogos de artifício. Firework é fogos de artifício. A química da poluição por fogos de artifício. Ah, legal. Então, poluição por fogos de artifício. Esses espetáculos promovem riscos ambientais. Que risco ambiental? Poluição. Que risco ambiental? Poluição. Tá? Por quê? As substâncias resultantes da queima de fogos de artifício são inflamáveis. Não são, não. Não são inflamáveis. Elas eram antes, né? Elas eram antes. Tá certo? Depois, não. Já pegaram fogo. Os resíduos produzidos na queima de fogos de artifício ainda são explosivos. Não são, não. Já explodiram. Tá vendo? E você está vendo que a letra A e a letra B não tem nada a ver com poluição. Tá? O sódio e o potássio são os principais responsáveis pela toxicidade do produto da queima. Claro que não, pô. No nosso organismo está cheio de sódio e potássio, né? No nosso organismo tem até bomba de sódio e potássio, né? Tem até bomba de sódio e potássio. Como assim? Toxicidade do sódio e potássio? De jeito nenhum. Não tem nada disso, não. Tá? Claro que em enorme quantidade tudo mata, né? Os produtos da queima contêm metais pesados e gases tóxicos que resultam em poluição atmosférica. Poluição. Poluição. Cadê os metais pesados? Chumbo, por exemplo. Chumbo é metal pesado. Gases poluentes. Dióxido de nitrogênio. Né? Dióxido de nitrogênio. Chuva ácida. Óxidos de enxofre. Chuva ácida. Tá? Não, tá aí. Tá aí. Poluição. Poluição por metais pesados e gases que provocam chuva ácida. Tá? Ó, pá. O material particulado gerado se deposita na superfície das folhas das plantas, impedindo os processos de respiração celular. Pô, peraí. Primeiro que você tem que ter uma fumação para isso acontecer, que esse é um trem de doido. Né? Quer dizer, você ia queimar fogos lá em Copacabana, ia ficar descendo fuligem em cima das plantas lá, para cobrir as folhas todas. Imagina as pessoas, né? Você está cobrindo as plantas, imagina as pessoas. Você ia chegar em casa soltando pó, né? Até pela orelha. Né? Bom, mas vamos supor que isso acontecesse. O material particulado tampou a folha. Vai impedir a respiração? Não, vai impedir a fotossíntese. Né? Não é respiração. Tá? A misturadinha com a biologia aí, tá vendo? De leve aí, deu uma misturadinha com a biologia. Beleza? Certinho? Então, olha, vida, viu? Se você ler aquela poluição lá, ó, a única alternativa aí, ó, que fala de poluição, que usa a palavra poluição, tá? É a letra D de nada. Então, são estratégias, gente, tá? São estratégias. Não custa nada, corre o olho na fonte, vê de onde que saiu, tá? Vê de onde que isso aí saiu, certo? Na prova de história, o acesso não, tá? Mas datas, tá? Por exemplo, você tem uma notícia no jornal lá e fala que esse jornal é de 1938. 1938. Ah, essa notícia fala das consequências da Segunda Guerra Mundial.
Claro que não, pô. Em 1938 a Guerra Mundial nem tinha começado. Ela começa em 39, né? Se torna mundial mesmo em 41, com a entrada do Japão nos Estados Unidos, já entrada dos Estados Unidos, né? O Japão já estava fazendo confusão, já, tá certo? Então, assim, olhar coisas assim, sabe? Ajuda, gente, ajuda, são estratégias, tá? São estratégias, claro que são, tá? Agora aqui é cálculo. Estequiometria misturado com soluções, tá? Que a grande tendência de soluções é essa, misturar soluções com estequiometria, tá? A sacarase ou invertase é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando, quebrando o disacarídeo sacarose nos monossacarídeos glicose e frutose. Aqui, ó. Essa é a sacarose, tá? A invertase quebra exatamente aqui, ó. Aí vira glicose de um lado, frutose do outro, tá? Ela faz exatamente isso, tá? Aproveitando que ela estava aí por perto. Então, a sacarase quebra a sacarose, formando glicose e frutose, tá? Em um estudo cinético, cinética, velocidade de reações, tá? Cinética, velocidade de reações. Da hidrólise da sacarose, C12H22O11, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Tá? Espera aí, vamos com calma. Vamos com calma. De cara, o que você tem que fazer? Qual é a massa da sacarose? Qual é a massa da sacarose? C12, 12 carbono, vezes 12, 144, mais 22 de hidrogênio, mais 11 de oxigênio. Então, se você fizer a continha, eu já sei de cor, estou cansado de fazer isso, dá 342 gramas por mol. Tá? A massa da sacarose é 342 gramas por mol. Opa, peraí. 171 é a metade de 342. Tá certo? Então, se 342 gramas é 1 mol, 171 gramas, tá? É meio mol. Meio mol. E foi usado para preparar uma solução de meio litro. Meio litro. Tá? Então, espera aí. Eu tenho meio mol em meio litro. Ué, meio mol em meio litro é o quê? 1 mol por litro. Tá certo? Meio mol em meio litro. Corta o meio com o meio e sobrou o quê? Mol por litro. 1 mol por litro. Tá certo? Entendeu? Se fosse 1 mol em 1 litro, era 1 mol por litro. Meio mol, meio litro, e continua sendo 1 mol por litro. Né? Se você divide aí meio por meio, dá 1. 1 mol por litro. Tá certo? Então, a solução que eu tenho é uma solução 1 mol por litro. Ah, por que você escreveu assim? Você já vai ver. Tá? Então, essa é a primeira parte aqui em cima. 171 gramas em 500 ml. Na verdade, seria 500 ml de solução, viu? Não de água. Tem um errinho na questão. Mas a gente despreza e vai embora. Senão você não resolve. Observou-se que a cada 100 minutos, a concentração de sacarose é reduzida para metade. A cada 100 minutos cai para metade. Qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. As mais notáveis. Qual concentração de sacarose depois de 400 minutos? Uai, gente, fácil demais, né? Fácil demais, né? Certo? Se a cada 100 minutos cai para metade, tá? E eu quero saber, depois de 400 minutos, são 4 quedas, né? 400 é 4 vezes 100. São 4 quedas. Então, passou 100 minutos. Caiu para meio mol por litro. Passou mais 100 minutos. 0,250
mol por litro. Passou mais 100 minutos. 0,125 mol por litro. Vou até fazer um negocinho aqui, tá? Para ficar melhor aqui, porque vai precisar de mais um zerinho, certo? Passou mais 100 minutos, 0,0625 mol por litro. Correto? 400 minutos, ó. Passou 100, passou 100, passou 100, passou 100. Começou com 1, passou 100, meio, 0,25, 0,125, 0,0625. Então, qual a concentração depois de 400 minutos? É essa aqui. Ué. Agora, isso aqui é o quê? Corre duas casinhas para lá. 6,25 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Ou mol vezes litro a menos 1, que dá na mesma. Né? Litro a menos 1 é por litro, né? Vocês sabem disso. Então, moleza aí, ó. 6,25 vezes 10 a menos 2, que é isso aqui, ó. 6,25 vezes 10 a menos 2. Tá? Agora, tudo começou o quê? Com a relação, é o que eu sempre falo, todo exercício vai usar isso aqui. Ó. Todo exercício de estequiometria vai usar isso aqui. 342 gramas é 1 mol. Para esse caso aqui, né? Para essa molécula. 171 gramas é meio mol. Meio mol por meio litro é a mesma coisa que 1 mol por litro. Tá? Aí, ó, foi caindo a cada 100 minutos até chegar na resposta que eu também. Tá? Então, isso aqui é uma questão de estequiometria? É. Porque envolve cálculo de mol. É uma questão de soluções? É. Porque envolve concentração. E é uma questão de cinética? É. Cinética química, né? Onde ele falou que a velocidade de reação é essa, constante. Tá? Então, você tem 4 coisas sendo perguntadas, 3 coisas sendo perguntadas aqui nessa questão. Soluções, estequiometria e cinética química. Tá? Mas como a resposta foi mol, não sei o que e tal, eu preferi classificá-la aqui como estequiometria. Termoquímica. Enem 2020. PBL. O peróxido de hidrogênio, é o nosso querido H2O2, água oxigenada, né? Peróxido de hidrogênio é o principal componente da água oxigenada. O principal, na verdade, é a água, né? Ele é 3%, 6%. Então. É um produto secundário do metabolismo celular. Olha, as nossas células produzem peróxido de hidrogênio. Só que esse é tóxico, tá? É tóxico. Apresenta algumas funções úteis, mas quando em excesso é prejudicial, gerando radicais livres, tá? Somente radicais de oxigênio, que são tóxicos para as células. Para se defender, o organismo vivo utiliza a enzima catalase, que decompõe peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Quer dizer, na verdade, água e meio de O2, né? Para ficar certinho o balanceamento. A energia da reação de decomposição, quando na presença e ausência da catalase, está mostrada no gráfico. Gente, isso é manjar demais, velho. Olha lá, energia potencial, entalpia. Progresso da reação. Energia potencial é entalpia. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho reagente. Vamos fazer uma linha aqui, ó. Vamos fazer uma linha aqui, ó. Tá? A energia necessária para a reação acontecer, a gente sai aqui do reagente, tá? A gente sai do reagente e vai até o ponto mais alto, que é o chamado complexo ativado. Essa energia chama energia de ativação. Tá? Essa é a energia de ativação sem catalase, sem a enzima. Com a enzima, a energia de ativação é menor. Ah, mas estou calvo de saber isso, Ramon. Isso é negócio de catalisador? Pois é, enzima é o quê? Catalisador. Enzima é um catalisador. O que o catalisador faz? Diminui a energia de ativação. Diminui a energia necessária para a reação acontecer.
Até porque, se fosse dentro da nossa célula, usando energia muito grande, queimava a nossa célula. Tá? Então, a enzima tem esse papel, diminuir a energia, diminuir a temperatura necessária para a reação acontecer. Tá certo? E, com isso, aumenta-se a velocidade da reação química, os conceitos mais manjados da química. Então, na situação descrita, o organismo utiliza a catalase porque ela diminui a energia de ativação. Sim, diminui a energia de ativação. Permite maior rendimento da reação? Não, não é isso não. Diminui o valor da entalpia? Não. Entalpia continua a mesma. Reagente continua aqui, produto continua aqui. A variação de entalpia, que é a distância entre os dois, não muda não. Tá? Consome rapidamente o oxigênio, né? Reage rapidamente com peróxido de hidrogênio. Enzima não reage com ninguém. Enzima não reage com ninguém. Enzima não é gasta. Catalisador não é gasto. Tá? Então, ele não tem nada a ver com o rendimento da reação. Não tem nada a ver com a entalpia. Não muda a entalpia. Não consome oxigênio. Na verdade, produz, né? Não está consumindo, está produzindo. E também catalisador não reage com ninguém. Então, o organismo utiliza catalase por quê? Porque ela diminui a energia de ativação. Até não gostei da resposta, não. Tá? Eu daria outra resposta, porque ela aumenta a velocidade da reação. Né? Então, eu uso o catalisador porque ele aumenta a velocidade da reação. Agora, como que ele faz isso? Diminuindo a energia de ativação. Tá? Eu preferiria colocar aumenta a velocidade da reação. Né? O diminuir a energia de ativação é a causa do aumento da velocidade. Né? Mas eu uso a catalase para aumentar a velocidade. Tá? Entendeu? Ah, vou usar enzima para aumentar a velocidade. Ah, vou usar enzima porque diminui a energia de ativação. E daí? Aí daí que aumenta a velocidade. Ah, então você está usando para aumentar a velocidade. Né? Beleza? Dá tempo para mais uma. Deixa eu ver aqui. Dá tempo para mais uma. Questão de eletroquímica. Enem 2020, PPL. Facinha. Tá certo? Que, aliás, é raro. Né? Que, aliás, é raro. Né? A questão de eletroquímica facinha. Essa é facinha. Tá? Inclusive, eu estava dando aula de eletroquímica esses dias para trás. Um aluno perguntou exatamente isso aqui. Tá certo? Ele perguntou, eu quase esquecendo de responder. Eu falei, opa, fulano, peraí, deixa eu responder a sua pergunta aqui. Tá? Exatamente isso aqui. Um cidadão se mudou de Brasília para Recife. Eu não sei onde é que é Brasília, onde é que é Recife, então você está ferrado. Ele mudou do centro do país para o litoral. Né? Após algum tempo, percebeu que parte do seu carro estava enferrujando muito rápido. Ah, porque no litoral tem uma tal de maresia. Né? Perguntou para o seu filho, estudante do ensino médio, explicação para o fenômeno. O filho pesquisou na internet, podia ter pesquisado nos livros também, né? No caderno dele também, né? Certo? Aí foi lá no TikTok, né? Pesquisar. O filho pesquisou na internet e descobriu que, por causa da maresia, gotículas de água do mar atingem os objetos de aço, liga de ferro e carbono que tem no carro e intensificam sua corrosão. Com base nessa informação, o estudante explicou corretamente ao pai o efeito do cloreto de sódio na corrosão. Não é só o cloreto de sódio, tá? São os sais, em geral, da água do mar. Não é só o cloreto de sódio, tá? Vários sais lá na água do mar. Então, o que vai acontecer? O contato desses sais com os metais vai provocar corrosão. Tá? Então, a explicação correta da maresia acelerar a corrosão do aço é porque reduz o ferro. Não, gente, não reduz, oxida. Oxida o ferro. Tá? Oxida o carbono. Não, senão ia soltar CO2. O carro ia ficar soltando CO2 aí na ferrugem, não tem nada disso. Dissolve a pintura. Não, sou, para dissolver a pintura você tem que usar um solvente. Né? Um benzeno lá, um pentano, negócio da água não dissolve pintura de carro, não, tá doido? Torna a água mais condutora. Ah, a água é cheia de sais minerais, a água é cheia de íons livres, água com
íons livres conduz corrente elétrica. Então, elétrons saem de um lado, vão para o outro, oxida isso, reduz aquilo, certo? Então, isso aí está bom. Diminui dissolução do oxigênio da água. Não tem nada a ver, né? Aliás, iria até ajudar, né? Porque o oxigênio ele ajuda na corrosão. Então, torna a água mais condutora. Tá? Aí você tem o funcionamento, você tem a formação de reações de oxirredução, como pilhas, né? Etc., que se formam ali na lataria do carro. Beleza? Certinho? Então, essa é onde a eletroquímica é fácil. Conhecimento geral, e que a gente tem que falar em sala de aula, viu? Como eu tive que falar lá, o aluno perguntou tal. Normalmente eu falo, estava até esquecendo de falar. Aí ele perguntou, opa, né? Vamos lá, vou explicar. Então, foram 9 questões, tá beleza. Aí a 10 aí é de soluções, mas você está vendo que já tem massa por mol, vai entrar uma estequiometriazinha aqui no meio também, mol por litro, tá vendo? Vai entrar. Então, você também vai misturar soluções com estequiometria. Mas deixa essa aí para a próxima aula, tá?